23 de novembro, quarta-feira. Estamos ainda na sequência de estudar os textos controversos. Então, mais um está em 1 Pedro 3, de 13 a 20. Você vai ver várias interpretações diferentes aí. Só que a interpretação, a própria Bíblia dá, né? Você tem que ver outros textos e seus contextos em que fala do mesmo assunto. Qual que é o assunto principal de quem está escrevendo? Você não pode pegar um texto paralelo que está complementando uma ideia para fazer uma doutrina em cima. Qual que era a ideia? Qual que era o propósito principal do autor? O que ele estava dizendo? Não corta um pedaço e faz ele dizer outra coisa, porque aí vai contradizer outras passagens bíblicas. Se a maioria absoluta, 30, 40, 50 passagens bíblicas, em que o próprio Jesus falou, diz uma coisa, não tem contradição. Aí você vai pegar uma só que contradiz, ou duas, e vai tentar encaixar como se fosse uma verdade. Aí, a pessoa que vai aceitar isso, precisa ter, assim, um desconhecimento grande da Bíblia. Porque ele poderia até perguntar, mas por que a Bíblia fala diversas vezes de forma diferente? Não, o que acontece? Essas pessoas que não leem a Bíblia, não procuram cavar a pérola de alto preço que está ali enterrada, nas páginas da Bíblia, eles aceitam já a comidinha mastigada. E pode ser mastigada alguma coisa errada. Um alimento que às vezes nem alimento é. E você aceita e é a base da sua vida. Então aqui fala, pregando aos espíritos em prisão. Realmente, Pedro disse o seguinte, estava falando da perseverança daqueles que estão sofrendo, que devem crer, ter esperança e continuar trabalhando por Jesus Cristo. E se forem injustamente condenados, perseguidos ou até sofrerem, para desconsiderar isso e continuar perseverantes no caminho de Jesus Cristo, porque eles estão sofrendo injustamente, como Paulo, Pedro também sofreram. No meio dali, ele dá um exemplo de que Cristo deu a salvação para todos, para justos e injustos. Deus morreu na cruz para justos e injustos. Só que nós precisamos aceitar. Por isso que nós temos que continuar pregando o Evangelho. Porque tem pessoas que estão totalmente perdidas. E ao pregar o Evangelho, ela tem a oportunidade de aceitar. E se aceitar pela fé em Jesus Cristo, que é um dom que o Espírito Santo dá, ela pode ter a salvação com certeza. Então é isso que ele está dizendo. E diz também que no tempo de Noé, os antediluvianos que se perderam, eles também receberam a pregação do Evangelho. Através de Noé, que durante 120 anos demorou para construir a arca, e ao construir a arca, todos os dias, os curiosos vinham ali para ver, de longe, vinha de todo lugar, ficou famosa aquela arca ali. Tem um louco lá fazendo uma arca, diz que vai chover, vai inundar a terra.
E alguém perguntava, quem é? O Noé. Noé, aquele ricaço. Aquele homem é um homem bom. Uma família boa. O que é que deu nele? Que ele ficou desse jeito? Ele ficou louco. Ele está gastando toda a fortuna dele para fazer uma arca, um navio grande. Diz que vai chover. Nunca choveu na face da terra. A terra é regada pela neblina que está em torno do planeta Terra. Ele bloqueia os raios solares mais fortes e dá uma temperatura amena. Os aquíferos que existem nas profundezas da Terra, eles soltam a neblina para regar a Terra. Então nunca choveu. Agora está dizendo que vai chover. Vamos lá ver. E quando chegava aquela multidão que via, ficava ali às vezes dias, vendo Noé, xingando Noé, né? E Noé não perdeu o seu foco. Mesmo sendo injustiçado, ele continuou pregando o Evangelho. É isso que o texto está dizendo. É isso que Pedro, no caso, estava falando para o povo que estava sofrendo. Vocês estão sofrendo injustamente, mas continua pregando o Evangelho, crendo. Igual Noé, que pregou o Evangelho para aqueles que estavam céticos, não acreditavam na mensagem que Deus estava falando. E Moisés e Noé estava pregando com muita convicção, porque estava cheio do Espírito Santo. Era como se fosse Deus falando ali. Era como se fosse o próprio Jesus falando, pregando, esclarecendo, convidando. Mas eles resolveram não aceitar. Refugaram. Mas o que Pedro está dizendo é o seguinte: mesmo que aconteça isso com vocês, vocês devem perseverar como Noé fez. E diz que Cristo pregou aos espíritos em prisão no tempo do dilúvio. E aí eles entendem que existem pessoas que fizeram mal, por exemplo, aqueles antediluvianos que não aceitaram, eles estão no inferno em prisão. E Cristo, quando morreu, estava morto, ele ficou à tarde de sexta, morto, sábado inteiro morto, à noite durante o dia. No pôr do sol, começa o domingo, ele ficou a noite toda até a madrugada, onde ressuscitou, morto. Diz que nesse período que ele estava morto, Jesus foi visitar esses antediluvianos para pregar para eles. É incoerente isso, porque primeiro que não tem inferno onde pessoas vivas estão ali. Segundo que Jesus ia pregar o que para eles se não tinha mais arrependimento, já estavam mortos. Será que a pessoa morta ainda tem chance de viver, de se arrepender, sair dali e ir para o céu? E outra coisa, por que Jesus foi pregar só aos antediluvianos? Quantos outros ímpios, milhões de ímpios que existiram antes do dilúvio e depois do dilúvio? Por que Jesus não pregou para eles também? Só foi pregar para os pré-diluvianos? Não era isso que ele estava querendo dizer. Ele estava dizendo que através de Noé, Cristo pregou através de Noé para aquelas pessoas se arrependerem e entrarem na arca, quando eles estavam vivos. Mas eles não aceitaram. Mas Noé não desistiu. E é isso que tem que fazer o povo que Pedro estava falando ali para eles, fazendo a palestra para eles. O próprio Pedro, em Hebreus, Paulo, em Hebreus,
9, 27 e 28, diz que nós vamos morrer uma vez e depois vem o juízo. Não tem outra oportunidade que Jesus vai dar. Alguns dizem que esses que Jesus foi pregar eram os anjos caídos, que estavam em prisão. Jesus tinha aprisionado aqueles anjos que vieram com Satanás, ficaram em prisão. Isso também é uma besteira, porque eles não se convertem. O tempo da graça para eles já passaram. Não adianta pregar para eles. Jesus só pede para pregar para os vivos, que têm chance de se converterem. Por que vai pregar para alguém que não tem chance de se converter? Então, a interpretação totalmente errada. Outra coisa que a palavra espírito, no original, é pneuma, no grego. Pneuma. Quer dizer, ar. Ar. E ele é usado também em outras partes, como 1 Coríntios 16, 18, Gálatas 6, 18, e faz a referência à alma. Alma, que é alma vivente, que é o fôlego de vida mais a carne, ou seja, para pessoas. Noé pregou para pessoas que estavam em prisão do pecado. Porque o pecado é uma prisão. Então, veja, essa metáfora que Pedro usa aqui é meio complicado mesmo, mas eles entenderam lá. Nós que não estamos entendendo, porque nós estamos entendendo, fomos ensinados que existe inferno, num lugar que você continua sofrendo. Né? Então, a gente distorce isso. Em referência às pessoas vivas, que podem ouvir e aceitar o convite da salvação. Estão em prisão do pecado. Eram os antediluvianos, que foi pregado, Noé pregou para eles, e eles não se converteram, mas deve pregar mesmo para aqueles que não vão se converter. Não se refere a uma prisão literal, mas a prisão do pecado. A pregação aos antediluvianos foi realizada por Noé, que foi instruído por Deus. Ou seja, é como se fosse Jesus mesmo falando para eles. Pedro enfatizou o que significa ser fiel. É isso que Paulo estava dizendo. Esse é o assunto, o cerne da questão ali. Ser fiel como Noé era. Não estava falando do que acontece depois da morte. E que mesmo que sofrer, mesmo que ninguém acreditar, talvez na sua família, talvez no seu emprego, no seu trabalho, na sua escola, você também está sendo ridicularizado. Mas o que Pedro está dizendo aqui é que as pessoas que estão ridicularizando você estão em prisão do pecado. Você deve pregar o evangelho, testemunhar, porque elas podem se arrepender. Elas são dadas a oportunidade de se arrepender. É isso, para não desanimar. E que possamos não desanimar mesmo, ter esperança.